Salve, salve pessoal, eu sou Heron Cavalcante, a nossa Tech Journey. Hoje eu vou estar dando continuidade ao meu podcast de capítulo 4, onde eu falei do pool do SQL Serverless no Azure Synapse Analytics, demonstrando aí na prática como funciona a consulta de arquivos Parquet, CSV, JSON e mostrar algumas funções legais que você pode vir a utilizar aí na construção da sua engenharia de dados e no seu planejamento da sua arquitetura de dados. Todo o material que eu estou trabalhando aqui, ele vem do Lab da Microsoft também. O link para produção desse material, para provisionamento desse ambiente, vai estar no primeiro comentário desse nosso vídeo. E caso você não lembre ou não saiba como fazer o provisionamento, no meu vídeo anterior, onde eu fiz um overview do Synapse Analytics, eu explico passo a passo como você faz ali a criação e o provisionamento do ambiente. Lembrando que esse é outro lab, tá, pessoal? Não é o mesmo lab que eu executei no meu vídeo anterior. Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Então, aqui para começar, eu vou fazer um overview sobre os nossos arquivos, né? Eu subi aqui esse Resource Group com esse TP500 e esse sufixo aqui, ele vai ser diferente aí para cada um dos ambientes que vocês funcionarem. Vou abrir o meu Synapse Workspace e depois eu vou abrir o meu Synapse Studio para poder trabalhar com a estrutura de dados que nós provisionamos, né? Se eu vir aqui em Data e Link de Data, eu vou ter o meu Azure Data Lake Storage. Vou encontrar aqui os diretórios com os meus arquivos aqui no Sales, né? O CSV, o JSON e o Parquet. Agora, para começar o nosso trabalho, a gente vai fazer uma consulta rápida dos nossos arquivos do tipo CSV. Eu vou mostrar como eu faço uma consulta inteira aqui pelo Synapse Analytics, verificando todos os meus repositórios, né? Esse meu primeiro aqui, eu vou fazer a criação de uma consulta do meu diretório. Eu vou colocar ele em formato texto, vou fazer a aplicação. Quando eu gero o formato texto aqui, você pode ver que ele vai selecionar todos os meus arquivos do diretório, né? Pode ver que o finalzinho aqui do meu book já apresenta todos os arquivos. O formato padrão dele é o CSV. Se eu fizer a consulta, ele vai gerar aqui para mim os meus top 100, meus registros armazenados aqui nos meus CSVs. Você pode verificar que eles vieram sem o meu cabeçalho, né? Eles estão sem o cabeçalho preparado. E para fazer a criação do cabeçalho, eu vou usar um parâmetro PIF do meu OpenRow7 para gerar toda essa estrutura aqui. Eu vou subir lá para baixo esse meu resultado, né? E vou fazer a construção do meu if agora, setando aqui cada uma das colunas que eu tenho lá na minha tabela, né? Onde eu estou consumindo meus CSVs, colocando aqui os parâmetros de codificação de cada um desses varchars que eu estou criando. Fazendo a execução novamente. Aqui deu um probleminha, né? Legal que a gente faz aqui executando e a gente já acaba verificando problemas que podem vir a dar. Então a gente faz aqui a consulta novamente, era só a indentação do if. Está aqui as nossas consultas já com os nossos headers para publicação, ou para publicação não, perdão, né? Os nossos headers para nossa leitura aqui, porque a gente pode ter um gráfico, pode selecionar uma visualização. Nós temos esse top 100 desses. Vou dar um nome qualquer para ele, vou chamar aqui, por exemplo, é, painel script.
fazer a publicação desse nosso painel com esses primeiros resultados. Agora nós vamos fazer uma nova consulta utilizando os arquivos do Parquet. Eu vou fazer do mesmo modo que eu fiz para o CSV. Vou selecionar as primeiras 100 linhas e aqui eu vou modificar para formatos Parquet. Faço a aplicação, ele gera uma consulta inicial dos meus 100 primeiros, do meu top 100, né? E de todos os meus arquivos dentro do diretório Parquet. Fazendo a execução, você vai ver uma diferença do Parquet, porque ele já sai com esses headers escritos, né? É bem legal, a dinâmica e a finalidade do Parquet para Big Data é bem importante por conta da sua alta compactação, perdão, como você pode trabalhar com um volume maior de dados. E ele já traz algumas sets como o cabeçalho, por exemplo, que facilita um pouco a sua leitura. E eu vou fazer, por exemplo, né? Vou trabalhar aqui, por exemplo, com esse select, fazer uma ordenação aqui para você verificar como você pode trabalhar com consultas em SQL em cima de um arquivo Parquet aqui no seu Synapse Analytics com um servidor, ou melhor, né, com um pool de SQL sem servidor. Eu vou fazer um count do arquivo, um alias, ordered, e aqui, após o meu resumo, vou fazer o seu agrupamento. Aí. Here. Vou a nova execução. Correu tudo bem. Nós vamos ter os dois alias que a gente colocou aqui para o year, para o ordered items. E vou mostrar cada ano dos meus arquivos aqui a quantidade de itens por repositório, né? Para finalizar, como esses arquivos estão em subpartições dentro do Parquet, eu também posso trabalhar com partições separadas, né? Ou seja, eu posso trabalhar apenas com as partições que eu quero. E para isso é muito simples. Eu vou colocar aqui uma condição dentro do meu repositório, ou seja, eu vou querer todos os anos aqui dentro da minha função. Eu vou colocar uma condicional também, where, na pesquisa, onde eu vou trazer os meus resultados, como IOPF, selecionando aqui o meu índice, né, de pesquisa, e dentro desse índice eu vou escolher os anos de 2019 e 2020, e aí ele vai me mostrar novamente essa pesquisa separando apenas os meus subfolders ali, os meus subdiretórios particionados do Parquet dos anos de 2019 e de 2020, dos meus repositórios de 2019 e 2020. Olha como é bem simples trabalhar e como você pode organizar esse tipo de consulta para o nosso... utilizando, por exemplo, um arquivo Parquet no SQL sem servidor. Vou dar um nome para ele aqui, Parquet Sales Query. E vou estar publicando também essa nossa consulta que a gente gerou. Vamos fazer mais uma vez, e agora nós vamos selecionar os arquivos JSON, e assim como no CSV e no Parquet, eu também vou fazer a seleção
a seleção das primeiras 100 linhas, vou colocar como formato texto e vou aplicar a nossa consulta. Veja que da mesma forma eu estou olhando para todos os arquivos dentro do repositório JSON e a nossa primeira consulta vai ser feita aqui. Eu fiz justamente para isso, para você verificar o erro que ele dá em consultas do tipo JSON. Por quê? Porque eu não estou tratando o JSON a formatação que são as delimitações que você teria, por exemplo, num CSV, que são diferentes ali de um JSON para fazer esse trabalho. O que a gente precisa fazer, né? A gente vai precisar remover a versão do nosso arquivo e a gente precisa adicionar os itens de caractere especial, né, ou de caractere, de código de caractere, para poder fazer a consulta de documento de JSON e também criar ali o tipo de doc para isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar meu feed Terminator. Nele eu vou dar um igual aqui a 0x 0b. Vou fazer também o nosso float. Lembrando, tem underline build float. Também vai ter o mesmo caractere, então vou criar aqui. E nós vamos fazer também o nosso row terminator, que também vai ter o mesmo caractere. E o que é que a gente faz no final aqui? A gente não vai ter um as result, mas a gente vai ter um if doc, que é um tipo de documento, onde que a gente vai converter para n varchar max, ou seja, vai utilizar ali o tamanho máximo possível, convertê-los para linha. Está tudo. Maravilha. Aqui ele gerou para nós, em forma de documento, cada uma das nossas consultas existentes ali no nosso arquivo de JSON. Agora a gente vai fazer uma modificação para estruturar eles por cabeçalho, vamos tabular esse nosso JSON. Ele não é tão complexo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar esse top 100 e aqui eu vou começar a trabalhar no meu documento. Né? Fazer o meu doc, selecionando a minha coluna, que no caso é uma order number. Vou dar um alias para ela de vou selecionar, vou criar mais um JSON value aqui. Ok. E esse aqui vai ser um custom name. A leitura do meu campo. São eles para ele de name também. Fizemos o from, abrimos o open row set, lá embaixo o nosso if aqui trazendo eles como linhas. Vamos fazer novamente a execução, se ocorreu tudo bem. Perfeito, aqui a gente trouxe nossos registros. Custom name veio sem o nome, né? Diferentemente, continua sem. Deixa eu fazer
o meu nome está errado aqui. Agora ele vai trazer certinho, né? Eu não tinha setado meu campo aqui com o nome correto, então os dados que estavam lá no meu JSON não estava conseguindo achar a coluna corretamente. Então essa daqui foi a nova JSON, viu? Vocês viram que todas são bem simples, né? E aqui eu vou criar a nossa query para poder salvar aqui também nas nossas publicações aí realizadas. Agora eu vou criar um external data source para a gente demonstrar aqui o seu funcionamento. O que a gente precisa fazer? A gente vai voltar lá no Synapse Studio, vamos vir aqui em Develop, alguns scripts, os scripts que a gente criou estão salvos aqui. Eu vou em mais e vou criar um script SQL. O que esse nosso script vai conter? Vou fazer a criação create database, dá o nome, por exemplo, de sales. Vou fazer a codificação dele, né, para poder consumir ali, tratar os dados da maneira correta. Então, latim underline general underline sem underline underline UTF-8. Estou fazendo a nossa criação. Vou dar o comando ali. Vocês conhecem já SQL, vão conhecer os comandos. Está usando, né? Como eu vou falar, comandos de SQL. Agora eu vou fazer o uso da minha tabela criada. E aqui eu vou criar o meu external data source. Vai se chamar sales underline with. Meu caminho aqui, que é a minha location, eu vou estar passando o meu diretório do meu Data Lake Storage para a criação dessa tabela. Aqui o parecido com, eu vou colocar entre aspas, é que eu dei o caminho lá do files /sales para fazer a geração, né? Uma vez que eu modifiquei, que eu criei esse script aqui, eu vou fazer a publicação desse script. Perdão, nesse caso aqui, fiz uma publicação desse create salesDB. Vou fazer a publicação. Vou confirmar que eu estou conectado ao meu SQL Serverless, certo? E depois eu vou voltar lá para o meu data para fazer uma verificação, né? Então eu vou, perdão, não fiz ainda a execução desse meu script. Então a gente vai voltar aqui no nosso developer, vai executar o nosso script e fazer essa criação. Agora que nós fizemos a criação do data source externo, a gente precisa confirmar se ele foi conectado ao nosso SQL Serverless e está usando o banco de dados master. Daí nós vamos lá no nosso Data Workspace, confirmamos que a nossa tabela, né, o nosso data source externo foi criado. Faz uma atualização aqui, confirma a criação, vê se todos os esquemas estão certinhos. E neste momento a gente vai fazer
novo script para fazer a criação ali dos dados nessa tabela vindo do nosso repositório. Qual que é a vantagem aqui? Você pode ver o nosso book está bem mais simples. As informações que a gente está gerando aqui na nossa função OpenRowSet está setando apenas ali o nosso caminho de origem, não toda aquela estrutura string que a gente montava antes, além do data source também que a gente está criando. Você pode ver, fazendo a execução de todos os nossos dados ali que a gente criou, que já estavam criados, a gente conseguiu visualizar aí com essa estrutura montada, apenas os headers ali não estão como o esperado, né? Estão apenas como os cabeçalhos padrões ali de consulta. Agora nós vamos fazer mais um ajuste aqui nessa consulta, né? Onde que nós vamos fazer a criação de um novo select, onde que vamos fazer um book para Parquet, e nesse book a gente vai selecionar o ano e colocando a condicional desse caminho aí, desse índice para fazer a consulta do subfolder de 2019, e aí você já pode vê-lo pelo book de Parquet, dados ordenados por cabeçalhos aí pelos headers perfeitamente. Bom, pessoal, agora para finalizar aqui o vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre tabelas externas, né, o External Tables. E antes de entrar nisso, acho que vale umas dicas, né? Por exemplo, esses dados externos, eles tornam o acesso mais fácil, né, para dados, para arquivos no Data Lake. Muitas vezes os data analysts ali, eles usam o SQL para trabalhar com tabelas numa database, porém você pode definir esses arquivos de formato externo e tabelas externas para encapsular esses row sets também desses arquivos em tabelas de um database. Para construir isso, você vai criar um external file format, né? Eu vou chamar aqui de CSV format, por exemplo, onde que no meu parâmetro ali da minha função if eu vou colocar que ele é delimitado por texto, nas opções de filtro terminator ali, também na outra eu colocar e delimiter, eu vou colocar ali os padrões de vírgula e aspas, né? E aí eu vou construir minha external table com meus campos comuns, aí os numbers, etc. No meu if eu vou dar o meu data source ali, selecionando o sales data como nome de data source, a minha location que é CSV e o file format. Executei aqui, ele não vai trazer nada, né? Porque a gente tem criação normal. Se a gente fizer a atualização aqui do nosso repositório, no nosso banco de dados, a gente vai ver a DB Orders criada aí para que a gente possa fazer consulta também. Nós fizemos uma consulta aqui de um novo script, selecionando as 100 primeiras linhas, ele vai trazer toda a estrutura que a gente montou desse arquivo, já com cabeçalho, com os dados ali que a gente precisava para fazer o nosso trabalho. Agora a gente pode, por exemplo, mudar esse script e colocar uma nova seleção aqui dessa tabela, fazendo uma ordenação por ano, por exemplo, né? E fazendo uma soma desses valores para trazer esse resultado para nós de uma forma mais agrupada, onde eu vou agrupar por ano e vou fazer essa ordenação pelo meu order if. Se eu fizer a execução aqui, visualizar todos esses dados aqui agrupados e somados, né, por ano, desse retorno que a gente queria. E aqui no gráfico a gente pode aqui fazer algumas modificações, por exemplo, eu estou com um tipo de gráfico por linha, posso criar setar a coluna de categoria, selecionar a coluna de legenda, por exemplo, né? Selecionar qual que é o tipo de organização, né, do rótulo que eu vou manter, por exemplo, aqui eu vou superior, esquerdo,
meio, inferior, central, superior à direita, etc. Para mim, para colocar, vou colocar aqui o inferior do centro. E aqui eu posso também selecioná-los por barra para mostrar ali, ou por coluna para mostrar esse nosso resultado de uma outra forma também. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui mais um vídeo onde a gente falou sobre o pool do SQL Serverless, o SQL sem servidor, um pouquinho aí de como você trabalha com Polybase, né, que é a questão das tabelas ali externas, etc. Quero agradecer sua audiência, que você aí curta, compartilhe, siga o meu canal aí, o Cavalcante Tech Journey, também nosso podcast, e visite o nosso portal onde que tem artigos, bastante coisa aí, a gente vem crescendo cada dia, colocando mais conteúdo para você aproveitar, quem sabe colaborar aí com a sua missão de carreira, com a seu crescimento profissional. Se você tiver alguma dúvida, me chame ali nos meus canais que a gente, sempre que tiver oportunidade, vai estar respondendo aí, dando conteúdo. Até a próxima e muito obrigado.